Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bruno, da Igreja Batista Independente de Formiga, e na noite de hoje, como é de costume nas quartas-feiras, estudaremos a palavra de Deus, a Bíblia. Mas o que chama atenção na noite de hoje é porque faz alguns anos eu li um artigo, até o artigo tornou-se em livro em 2015 aqui no Brasil, e esse artigo ele foi publicado pela revista Forbes, foi em 18 de novembro de 2013. Ele se popularizou, ele foi visto e revisto várias e várias vezes, na verdade milhões de vezes na internet. E quando eu li sobre o título e li cada ponto, o título é 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem. 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem. Isso me chamou a atenção e lendo ponto por ponto, eu comecei a estudá-lo dentro de um prisma bíblico. Ou seja, averiguando se cada ponto poderia ser endossado com a palavra de Deus e se realmente eram pontos válidos que eu poderia aplicar na minha vida e até mesmo ensinar outras pessoas. E a bênção é que eu vejo um versículo para cada ponto que foi mencionado nesse artigo. Então, gostaria de compartilhar nesta noite este artigo, 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem. E para isso, eu gostaria de lembrá-los sobre 1 Coríntios 2,16, sobre ter uma mente forte. Não qualquer mente, mas a mente de Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você é salvo, se você tem o Espírito de Deus, agora você tem a mente de Cristo e você enxerga o mundo, a sua cosmovisão, agora ela é bíblica. Ela é de acordo com o que diz o Senhor nas Escrituras. E isso nos faz ter uma visão mais apurada do mundo espiritual. A Bíblia também diz em Colossenses capítulo 1, versículo 9, o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Você tem inteligência espiritual? Versículo 27 do livro de Lucas, no capítulo 10, diz: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, a palavra de Deus nos diz que devemos servir ao Senhor. O primeiro mandamento inclui servi-lo com entendimento, com todo o seu entendimento. E para isso precisamos ter a mente de Jesus Cristo e estarmos mentalmente fortes e preparados para as intempéries da vida, para as adversidades que nos sobrevêm. E nos dias em que estamos vivendo, com crise, com pandemia, é necessário ter uma mente forte. Já é dito, nós bem sabemos, que quando a mente é fraca, todo o corpo padece. Então, que nossas mentes sejam fortes, fortalecidas no Senhor, para que o corpo, para que a nossa família, para aquele que é pai, para aquele que é um chefe do lar, para aquele que tem pessoas ali que dependem das suas decisões, não sejam prejudicadas, antes sejam abençoadas pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência espiritual. Pessoas de mentalidade forte possuem hábitos saudáveis. Elas lidam com as suas emoções, pensamentos e comportamentos de forma a empoderá-las para o sucesso na vida. E aqui precisamos verificar esses pontos e você faça uma avaliação em casa para saber se você é ou não é uma pessoa mentalmente forte. Em primeiro lugar, uma pessoa mentalmente forte, o que ela não faz. Eu gostaria de deixar claro não. O que elas não fazem. E elas não fazem o quê? Elas não perdem tempo sentindo pena de si mesmos. Elas não perdem tempo sentindo pena de si mesmas. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A Bíblia fala sobre esse mistério da injustiça. Nós, infelizmente, não vivemos em um mundo justo. E não é necessário ter grande sensatez para entender
que o mundo no qual vivemos não é justo. Pessoas de mentalidade forte não ficam sentindo pena de suas circunstâncias ou como os outros as trataram. Ao invés disso, elas assumem a responsabilidade por seu papel na vida e compreendem que a vida nem sempre é fácil ou é justa. Uma pessoa mentalmente forte não é autocomiserada. Pessoas que começam a se vitimizar, que têm pena de si mesma, que se acha a pessoa mais azarada do mundo. Talvez você é assim. Uma pessoa nos quais as portas não se abrem, uma pessoa fechada, e num tom de brincadeira, uma pessoa mais fechada que janela de submarino. Eu sou uma pessoa assim. E a pessoa começa a se amaldiçoar com esses pensamentos e com essas palavras. Sou um fracassado, nada dá certo para mim, não adianta tentar, nunca vou conseguir. A pessoa então se vitimiza. Mas uma pessoa que é forte mentalmente, ela se torna a protagonista, a autora da sua própria história. Ou seja, ela sabe que a vida não é justa, ela sabe das dificuldades, ela, claro, que não se torna complacente à injustiça, ela não folga com a injustiça, mas ela compreende que sofrerá injustiças. Assim como o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, sofreu, e mesmo assim ele não teve pena de si mesmo. Então esse é o primeiro ponto, não perdem tempo sentindo pena de si mesmos. Cuidado com pessoas que são assim, que sempre reclamam. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Se é uma pessoa que reclama ou só reclama, pessoas mentalmente fortes não são assim. Segundo ponto, elas não deixam de lado o seu poder. Eu gostaria de explicar. A Bíblia diz em Romanos 12:2 o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma pessoa que é mentalmente forte, ela não se deixa ser moldada pelo mundo, ela não se deixa ser moldada pelos pensamentos humanistas ou pelo que a mídia diz, pelos modismos. A pessoa mentalmente forte, ela tem realmente o entendimento renovado em Deus. E essa pessoa acaba experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a vontade do Senhor. Essas pessoas também controlam e buscam controlar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Por exemplo, elas não permitem que os outros as controlem, e elas não permitem que alguém tenha poder sobre elas. Elas não dizem coisas como, meu chefe me faz sentir mal. Por quê? Elas compreendem que elas não estão no controle sobre as suas emoções e elas possuem a escolha de como reagir. Uma pessoa mentalmente forte é o agente influenciador e não ser influenciado. Ela não é uma escrava da mídia televisiva. Ela não acredita em tudo e nem permite que os outros controlem seus pensamentos e as suas emoções. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 15, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Como eu tenho visto pessoas simples, pessoas que são bondosas, mas são simples. Simples no sentido de lhes faltar entendimento. Pessoas que acreditam em qualquer palavra. Pessoas que, se o jornal disser, acredita. Se alguém disser, seja ele um pastor, ele acredita facilmente sem ser como um bereano, analisando bem se realmente as coisas que estão dizendo, elas estão ali de acordo com as Escrituras. Você é esse tipo de pessoa? Ou é uma pessoa vulnerável, que acredita em qualquer notícia, em qualquer fake news que é postada e você acaba compartilhando e sendo cúmplice nessas mentiras? Uma pessoa mentalmente forte, ela busca as fontes, ela não dá crédito para cada palavra. Ela atenta, ela é uma pessoa prudente nos seus passos. Uma pessoa mentalmente forte, ela não foge dos desafios. Pessoas fracas emocionalmente são covardes.
elas fogem, elas se escondem, elas se omitem, elas lançam indiretas, mas elas não confrontam, elas não vão diante daquilo que realmente é o seu obstáculo. A Bíblia diz em Atos 4, versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aqui os discípulos pediam ao Senhor ousadia, porque sabiam dos enfrentamentos, sabiam das ameaças, sabiam dos perigos, das ameaças de morte. E eles estavam orando, Senhor, nós não queremos parar de falar, mas nós pedimos ao Senhor, enche-nos de poder e de ousadia para continuarmos a falar, continuarmos a pregar. Também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Ou seja, tinha grande ousadia. Uma pessoa que tem uma mente forte, ela é uma pessoa audaciosa, é uma pessoa ousada. Você é uma pessoa assim ou é uma pessoa covarde? Uma pessoa que se amedronta facilmente? Nós já vemos, as crianças veem isso e percebem. Alguns cachorrinhos são tão pequenos, mas são tão audaciosos, são tão corajosos, que acabam amedrontando cachorros grandes. Pessoas enormes, em comparação com o cachorrinho vai e enfrenta. Até mesmo entre as aves, aqueles galinhos, aqueles galinzés, por exemplo, eles ficam ali, todos assim, se achando imponentes, e eles são audaciosos diante dos obstáculos, do tamanho dos seus gigantes. Você é uma pessoa corajosa? É uma pessoa que avança ou é uma pessoa que foge dos seus desafios? Por exemplo, nesse momento em que vivemos com a questão do coronavírus, precisamos nos adaptar à situação. Por exemplo, a este novo modelo de culto, ainda que provisório, ao isolamento social e às suas implicâncias, às leis sanitárias, aos cuidados com a saúde, como aproveitar melhor esta pandemia. Ou seja, é o momento de aceitar o desafio, tem que passar por isso, temos que passar. Então, como faremos? Da melhor maneira possível. Aproveite o que há de bom nisso. A união familiar, o aprimoramento do relacionamento conjugal, é um ótimo momento para passarem mais tempo com os seus cônjuges. Um estreitamento dos laços paternos, você com seus filhos. Uma revisão orçamentária doméstica, talvez é melhor fazer os cálculos com mais exatidão e até aprender a viver com um pouco menos, ter uma maior profundidade na sua comunhão com Deus, um quebrantamento espiritual. Aproveita o que há de melhor nesse período, nesta fase, aceitando os desafios ao invés de se esconder. Pessoas mentalmente fortes não tentam evitar o desafio. Ao invés disso, elas dão boas-vindas de forma positiva às mudanças e sempre estão querendo ser flexíveis. Elas compreendem que a mudança é inevitável e acreditam que as suas habilidades de adaptação podem lhe favorecer. Você é uma pessoa que aceita os desafios. Em quarto lugar, pessoas mentalmente fortes, elas não gastam energia com coisas que não podem controlar. Você não ouve uma pessoa mentalmente forte reclamando da mala perdida ou do trânsito. Ao invés disso, elas focam naquilo que podem controlar em suas vidas. Não gastam energia reclamando do arranhão no carro, ou do pneu furado, ou do cachorro de estimação que morreu, etc. Por quê? Porque são coisas incontroláveis. Elas reconhecem que algumas vezes a única coisa que podem controlar é a sua atitude, a sua reação. Então, em virtude disso, o que devemos fazer? A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade é o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe,
havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Ou seja, algumas coisas são incontroláveis, mas aquilo que podemos fazer, ou seja, controlar a nossa atitude diante dessas situações, a nossa reação, nós devemos fazer. E aqui em 2 Pedro temos muitas orientações, ótimas instruções de como proceder e acrescentando a fé, a paciência, a caridade, o amor fraternal, dizendo que se nós formos cheios disso e abundarmos nessas coisas, nós jamais tropeçaremos. Em quinto lugar, elas não se preocupam em agradar todo mundo. Pessoas fortes mentalmente sabem que não é possível agradar a todas as pessoas e que nem deve agradar a todas as pessoas. Gálatas 1:10 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente que não era possível agradar sempre a Deus sem desagradar aos homens. Então ele escolheu agradar a Deus. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Meus amados, é necessário compreender que nem sempre agradaremos aqueles que estão ao nosso meio. Pessoas mentalmente fortes reconhecem que não precisam agradar a todo mundo em todo o tempo. Elas não têm medo de dizer não ou falar quando é necessário. Exemplo disso, muitos irmãos comentam e, infelizmente, não sabem falar não. Quando recebe uma visita em casa, essa visita é bem no domingo, bem na hora de irem à igreja, de participarem do culto ao Senhor, de adorarem ao Senhor, de o buscarem em primeiro lugar, no primeiro dia da semana. Então essas pessoas, para agradarem aos homens, para agradarem os amigos ou os parentes, eles desagradam a Deus, desagradam ao Senhor, porque sabem, Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ela sabe, e ela prefere agradar as pessoas do que agradar a Deus. Pastor, então qual deveria ser a minha atitude, a resposta diante disso? Você deve convidar aqueles que estão no seu lar, na sua casa, dizendo, olha, o melhor momento do dia é agora. Estamos indo para a igreja, estamos indo adorar o Senhor, queremos cantar, queremos ter comunhão com os irmãos, queremos orar ao nosso Deus. Eu gostaria muito que vocês nos acompanhassem, gostaria muito mesmo, de coração. Se eles aceitarem o convite, amém. E eles virão com você e tem certeza que serão abençoados. Mas caso contrário, se houver uma resistência, você pode dizer com todo o amor, com toda a educação, com gentileza, olha, daqui 1h30 eu estou de volta, aqui estão as chaves, fica à vontade, pode abrir a geladeira, daqui a pouco pode assistir televisão, não tem problema. Essa aqui é a senha do Wi-Fi, daqui a pouco eu volto, mas eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com Deus, e eu vou à casa do Senhor. Essa atitude de uma pessoa mentalmente forte, que sabe que deve agradar a Deus, em detrimento de agradar aos homens. Por quê? Porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. Em sexto lugar, elas não têm medo de assumir riscos calculados. Realmente estão ali dispostas a correr riscos, mas riscos calculados. Prova de alguém que o fez, nós temos Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, diz, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível.
Aqui temos Moisés fazendo o seu risco calculado, entendendo que se ele ficasse no Egito, sendo chamado filho da filha de Faraó, com todas as vantagens, as benesses de estar ali no Egito, tendo ali as suas regalias, como alguém que participa do palácio, ele pensou bem e disse: eu prefiro por um pouco de tempo ser maltratado com o povo de Deus, porque eu estou olhando o invisível. Ele já olhava o céu, ele já olhava a recompensa. Riscos calculados. Elas não assumem riscos bobos ou fáceis, mas não se importam de assumir riscos calculados. Pessoas mentalmente fortes investem tempo pesando os riscos e benefícios antes de tomar uma grande decisão. E elas estão completamente informadas dos problemas possíveis antes de tomarem a ação, antes de executarem. Essas pessoas mentalmente fortes, elas colocam ali numa folha de papel os prós e os contras. Antes de tomar a decisão, elas buscam o Senhor em oração. Elas fazem riscos, elas calculam os riscos para ver se realmente vale a pena. Não são pessoas nécias e imprudentes, mas são pessoas que estão ali para arriscar, mas através de riscos calculados. Elas também, em sétimo ponto, elas não renegam o passado. Filipenses 3, 13 a 14 diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Pessoas mentalmente fortes não gastam tempo renegando o passado e querendo que as coisas fossem diferentes. Elas reconhecem o passado e podem dizer o que elas aprenderam com ele. Entretanto, elas não revivem constantemente as experiências ruins ou fantasiam sobre os dias gloriosos. Ao invés disso, elas vivem para o presente e planejam para o futuro. Pessoas assim. Eu conheço muitos e muitos que vivem do passado, que os seus verbos são conjugados sempre no pretérito. Pessoas assim são tristes, pessoas assim, elas mais olham no retrovisor do que para o para-brisa. Elas precisam olhar para frente, elas precisam entender que devemos esquecer as coisas que para trás ficam, que aquilo fique como aprendizado. Mas agora precisamos prosseguir para o alvo. Em oitavo lugar, elas não cometem o mesmo erro várias vezes. Elas erram, sim, pessoas mentalmente fortes erram. Todos nós erramos, todos nós falhamos. No entanto, pessoas inteligentes, elas não ficam repetindo o mesmo erro. E a Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A pessoa deve sim confessar a sua culpa, confessar a sua transgressão, ao invés de tentar ocultá-la, de tentar justificá-la, de tentar de alguma forma dizer que as coisas acontecem assim, que a carne é fraca. Por quê? Porque aquele que encobre, aquele que não confessa, ele não poderá alcançar de Deus misericórdia. Então você é essa pessoa, uma pessoa que está constantemente errando no mesmo pecado e dali não sai, dali não muda. Você precisa melhorar, porque você não deve permanecer no erro. Pessoas mentalmente fortes aceitam a responsabilidade pelo seu comportamento e aprendem com os erros do passado. Como resultado, elas não ficam repetindo os mesmos erros sempre. Ao invés disso, elas seguem em frente e tomam as melhores decisões para o futuro. Em nono lugar, pessoas mentalmente fortes, elas não ficam ressentidas pelo sucesso alheio. Isso tem a ver com inveja. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você é esse tipo de pessoa? Ou você tem problema em presenciar o sucesso alheio? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja,
contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Isso é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago capítulo 3, versículo 16. Pessoas mentalmente fortes conseguem apreciar e celebrar o sucesso de outras pessoas. Elas não ficam invejosas ou se sentem trapaceadas quando os outros as superam. Ao invés disso, elas reconhecem que o sucesso é conquistado através do trabalho duro. E em 10º lugar, pessoas mentalmente fortes, elas não desistem depois da primeira falha. É o que nós aprendemos. A Bíblia diz em Salmos capítulo 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não somente esta passagem, mas também Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pessoas mentalmente fortes não percebem que uma falha ou um pecado seja uma razão para desistir. Ao invés disso, elas usam o erro como uma oportunidade para crescer e para melhorar. A Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. A maturidade, a inteligência espiritual está na velocidade que o cristão ele se levanta. Então, quando você estiver lutando com o pecado e vez e outra acaba caindo naquele pecado, que leva à tristeza, que leva ao arrependimento, segundo Deus, e você está ali pelejando, não desista de continuar lutando contra ele. É o nosso dever, realmente, cada dia nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. A cruz é para a crucificação, é para a mortificação do meu eu, da minha vontade, dos meus quereres. E isso é importante, não desistir. Você pode errar, pode cair em pecado, pastor, agora acabou para mim. Não, se levanta. A maturidade está em levantar-se. Porque uma pessoa inteligente espiritualmente, com inteligência espiritual, ela entende que aquele pecado não é motivo para que ela desista de tudo. Em 11º lugar, elas não temem a solidão. Isso aqui é muito importante, porque uma pessoa mentalmente forte, fortalecida, ela entende que várias vezes ela tem que se manter numa postura minoritária. Ou seja, ela está diante de uma maioria e ela deve se posicionar. A Bíblia diz, Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha a sua suficiência em Jesus Cristo, mesmo quando alguns o abandonavam, mesmo quando ele estava ali sozinho no cárcere, ele entendia que Jesus Cristo era com ele, aquele amigo mais chegado que o irmão, o Deus a qual ele confiou a sua salvação, o seu coração. Então, a nossa suficiência está em Jesus Cristo. Nós não precisamos de aplausos das outras pessoas, nós não precisamos de curtidas ou comentários nas mídias sociais para que possamos estar em alta, para que possamos estar alegres ou felizes. Por quê? Porque nós não temos problema em ter tempos de solidão. Pessoas mentalmente fortes conseguem tolerar a solidão e elas não têm medo do silêncio. Elas não têm medo de ficarem sozinhas com seus pensamentos e elas podem usar esses momentos para serem produtivas. Elas curtem sua companhia e não são dependentes de outros para a companhia e a diversão em todo o tempo. Em contrapartida, pessoas mentalmente fracas espiritualmente, elas carecem, elas dependem dos aplausos. Elas não suportam pertencerem ao grupo da minoria. Elas acabam cedendo em suas convicções, crenças e gostos para serem aceitas pela maioria. E assim acontece com muitos cristãos, muitos jovens cristãos ao adentrarem na universidade, ou mesmo antes disso. Eu me lembro no ensino médio que na disciplina de biologia, de ciências, quando se falava sobre a evolução, eu não podia me silenciar, eu tinha que dizer qual era a minha opinião, qual era a minha crença e, de acordo com a Bíblia, como era realmente a criação do universo.
como a Bíblia explicava a criação do universo, porque eu não poderia deixar apenas a versão de Charles Darwin. E no momento das avaliações, das provas, eu tinha que colocar ali, segundo Charles Darwin, e embaixo eu colocava a minha opinião, observação. No entanto, esta não é a minha opinião. Por quê? Porque eu me posicionava, eu não queria me silenciar diante de um professor ou de uma professora. Também a faculdade, ela pressiona, os próprios colegas acabam pressionando aos cristãos a beberem, a irem em festas, a se prostituírem, a perderem a virgindade. Isso é muito costumeiro nas universidades. Não é à toa que um percentual altíssimo de cristãos acaba se perdendo no primeiro e segundo ano da faculdade. Pessoa que é mentalmente imatura, que está espiritualmente desequilibrada, que não está preparado, ela sofre. Ela acaba apanhando da vida e depois ela paga um preço por isso. E nós devemos estar atentos. Me lembro também na universidade, quando a matéria na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, trabalhava sobre o direito das mulheres e como foram a favor do aborto. E eu fui o único da sala a me posicionar contra. E acabei comprando uma briga com toda a classe, principalmente com a professora. Tinha até também um congresso que todos os alunos tinham que participar, pelas católicas, pelo direito de decidir, tentando fazer um lobby, que a Igreja Católica ela é contra o aborto, assim como nós também somos contra o aborto, mas que algum grupo, e eu tive que me posicionar contra. Aquilo teve um preço para mim, mas eu não podia me silenciar. E graças a Deus que eu conheço vários jovens que passaram pela universidade, mas estavam mentalmente capacitados, estavam espiritualmente preparados para passarem por isso. E puderam sair ilesos e ajudar agora aqueles que estão entrando no meio universitário. Pois bem, em 12º lugar, pessoas mentalmente fortes, elas não acham que o mundo deve alguma coisa a elas. Exatamente. Tem muita pessoa folgada que acha que todo mundo deve lhe servir, que o mundo está ali para poder servi-lo. Mas não é essa a realidade. A Bíblia diz em Jó 25:6, e quanto menos ao homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Mas todos nós murchamos como o imundo, e todas as nossas injustiças, ou melhor, todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isso é Isaías 64, versículo 6. E tem mais. Romanos 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, todos nós somos desobedientes, todos nós somos injustos, e até mesmo o melhor que podemos oferecer para Deus, as nossas justiças, diante da santidade de Deus, é considerado como um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia, para entender no contexto histórico, imagine uma pessoa leprosa, e essa pessoa ali toda enfaixada, e aquela faixa, quando é retirada, para ser trocada, ali nós temos uma faixa cheia de sangue, de pus, de imundícia, e Deus está dizendo, a sua justiça, o melhor que você pode fazer para mim, dentro da minha santidade, é semelhante a esse trapo de imundícia. Então, o mundo não tem obrigação nenhuma, Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Mas precisamos entender da nossa responsabilidade. Se fizermos um estudo específico sobre bênçãos, veremos que a maioria das bênçãos são condicionais. Elas estão condicionadas. Por exemplo, quando fala sobre abrir portas, a Bíblia diz que tem que bater. Quando a Bíblia diz para encontrar, a pessoa tem que buscar. Quando a pessoa quer receber, a Bíblia diz que tem que pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Irmãos, as bênçãos são condicionais. A maioria das bênçãos são condicionais. E você compreendeu que o mundo não lhe deve nada?
Pessoas mentalmente fortes entram no mundo preparadas para trabalhar e serem bem-sucedidas por seus méritos, pelo seu trabalho em cada estágio da vida. O que tem de graça é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos semear em todas as outras áreas para ter uma boa colheita. E a Bíblia diz que não podemos escarnecer de Deus, de acordo com Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que planta, aquilo que colhe. Aquele que semeia no espírito, aquele que semeia na carne, ceifará a corrupção. Aquele que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. E em 13º lugar, pessoas mentalmente fortes, elas não esperam resultados imediatos. Elas não são imediatistas. E a Bíblia diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, não no meu tempo, no seu tempo, mas no tempo de Deus, ceifaremos, se, olha a condição, se não houvermos desfalecido. Quer participar da colheita? Então não se cansa de fazer bem. Não se cansa de fazer bem, porque no tempo de Deus você colherá, se você não houver desfalecido, esmorecido, desanimado. Então, versículo 10, enquanto temos tempo, façamos bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Então, pessoas mentalmente fortes, elas não são imediatistas. Elas fazem planos a curto, médio e longo prazo, mais precisamente para médio e longo prazos. Seja uma rotina de treinos, seja um regime nutricional ou começar um novo negócio, pessoas mentalmente fortes estão comprometidas com longo prazo. Elas sabem muito bem não esperar por resultados imediatos. Elas decidem suas energias, ou melhor, elas dedicam suas energias e tempo em doses medidas e celebram a cada meta e aumento de sucesso ao longo do caminho. Elas possuem o poder de permanecer. Tem a ver com perseverança. E como a perseverança cristã, ela é pregada no nosso meio. Nós devemos também permanecer e entender que estamos semeando para uma colheita a médio e longo prazo. Elas compreendem que mudanças genuínas levam tempo. Mudanças genuínas levam tempo. Agora eu lhe pergunto, já concluindo o estudo bíblico desta noite, você tem uma mente forte? Você pode dizer para mim, olhando para mim, eu tenho uma mente forte? Você conseguiu detectar neste estudo pontos que precisam de melhoramento? O que você precisa fazer para melhorar? Essa é uma boa pergunta para ser avaliada, para ser ali assim, para buscar uma resposta que venha a trazer bênção na sua vida. O que você vai fazer? E quando você vai começar? Quando você vai começar a mudar, a melhorar, a ter uma mente forte? A Bíblia diz em 1 João 5,20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nele que nós buscamos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago que podemos clamar ao Senhor por sabedoria, porque Deus a todos dá liberalmente, mas devemos pedir por sabedoria, por inteligência espiritual, para sermos fortes, para podermos ajudar pessoas, principalmente aqueles que dependem das nossas decisões, e que Deus possa lhe abençoar com a palavra dessa noite. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela bênção da sua palavra. Agradecemos ao Senhor, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos explica como termos uma mente fortalecida no Senhor. Obrigado pela sua palavra e pedimos por sabedoria, essa que vem do alto, e por inteligência espiritual que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Obrigado pelo seu Espírito Santo, que nos ajuda a discernir bem todas as coisas, e a discernir principalmente aquilo que é espiritual. Em nome de Jesus.
Amém.